queridos leitores e amantes de uma boa teologia. No nosso review de hoje nós iremos falar de um livro que há pouco tempo ele foi lançado, mas de um autor, na verdade são dois autores, mas tem um que se destaca mais por conta da sua popularidade aqui no Brasil. Estou falando do Dr. N.T. Wright, tá bom? Vamos já apresentar o livro do review de hoje, mas enquanto isso eu te convido a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve para nos ajudar a divulgar cada vez mais os vídeos e também os trabalhos que nós fazemos aqui pelo YouTube. E da mesma forma, você pode comentar, você pode curtir e compartilhar o link deste vídeo para o maior número possível de pessoas, tá bom? Então assim você vai estar nos ajudando a divulgar a obra de Deus e também literaturas que possa ajudar pessoas a crescerem no conhecimento do estudo das Escrituras, tá certo? Então o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os últimos dias de Jesus, o que de fato aconteceu. Este livro é do Dr. N.T. Wright e do Greg Evan, livro lançado recentemente pela editora Ultimato, É um livro muito interessante, pequeno, poucas páginas, porém o conteúdo é muito profundo naquilo que vai se tratar sobre os últimos dias de Jesus, certo? Esta obra a gente fala do Dr. N.T. Wright porque primeiro vem o seu nome, logicamente, mas essa obra ela é composta por 3 capítulos, porém 2 capítulos, o 1 e o 2, é escrito pelo Dr. Greg Evan, e o capítulo 3 que é escrito pelo Dr. N.T. Wright, Então, pela lógica, o livro era mais do Evan do que do Wright, mas como eu já falei, como o Dr. N.T. Wright é muito conhecido aqui no Brasil, muito bem destacado pelas suas obras, publicado por várias editoras diferenciadas, então ele acaba tendo seu nome como destaque, tá certo? Como destaque e também pelo seu último capítulo, que é ele que vai falar sobre a ressurreição, esse tema tão importante para a fé cristã. Esta obra ela nasceu por causa de algumas palestras que foram ministradas pelos autores em uma determinada faculdade de teologia, e o tema da matéria era sobre o Jesus histórico, Ele tinha que fazer uma defesa da divindade do Cristo histórico, debatendo aí, refutando algumas teses de alguns teólogos liberais que não acreditam na ressurreição. Então, cada um desses autores, na verdade os 2 autores, tiveram aí uma participação, No ano de 2003, o Dr. N.T. Wright foi o primeiro a fazer, a participar, desta palestra, desse formato de defesa do Cristo histórico por sua divindade. E no ano seguinte, 2004, o Dr. Greg Evan ele foi também convidado a palestrar sobre esse tema, E depois daí vieram vários outros autores, teólogos conhecidos, como até mesmo o Dr. Gordon Fee, que foi um deles que também teve a sua participação neste seminário sobre este debate. Mas esse livro em especial ele só tem a palestra do Dr. Evan e do N.T. Wright, que são, como eu já falei no começo, são 3 capítulos. Eu quero aqui relatar os 3 capítulos desta obra. O primeiro capítulo, o Dr. Greg Evan escreve sobre o grito da morte. O segundo capítulo, o Dr. Greg Evan também escreve sobre o silêncio do sepultamento. E o terceiro capítulo e o último, Dr. N.T. Wright escreve sobre a surpresa da ressurreição. Então é um livro pequeno, mais de 125 páginas. Ele tem aí um índice de assuntos no final, sobre os nomes. Então é um livro muito bem objetivo, certo? Ele tem orelhas, é um livro muito bem trabalhado. Poucos livros que você consegue ver com a forma de destaque de capa, um material ótimo, com folha amarela, uma folha muito boa para leitura. Então poucos livros que você encontra neste formato aqui, tá certo? Então eu quero falar resumir aqui mais ou menos o livro aqui, mais ou menos em 5 minutos. O Dr. Greg Evan ele fala no capítulo 1 sobre o grito da morte,
ele vai falar um pouco sobre a questão do caminhar de Cristo até ali o momento da sepultura, né? O movimento ministerial que Jesus fez. E logo no começo, o interessante é que, genialmente, o Dr. Greg Evan, ele vai se utilizar, no início do capítulo 1, o credo apostólico. Né? Ele vai utilizar o credo apostólico, e por conta disso, no próprio credo apostólico, diz que Cristo ele foi julgado, depois foi morto, depois foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou o terceiro dia. Então ele vai trabalhar dentro desse tema sobre a morte física que Cristo fez, né? Primeiramente o julgamento diante de Pilatos, depois ele fala um pouco da morte física, literal, depois ele fala do silêncio do sepultamento, o período ali de 3 dias, né? Que deu aquele período de 3 dias, sobre o silêncio, a preocupação dos discípulos, a forma que Roma tratou sobre esta morte, porque parecia ser uma morte comum de uma pessoa, de um criminoso, né? Criminoso político, não muito político, pode ser tratado político porque trocaram Jesus, né? liberaram o Barrabás, que era um prisioneiro político, que era contrária à política romana. Então trocaram um prisioneiro político para colocar um prisioneiro mais religioso, por causa da falta de, vamos dizer assim, de visão, né? Na questão humana, né? Nós sabemos que todo foi um projeto de Deus, um plano de Deus para salvação, mas na visão humana dele, lá na hora de Pilatos, dos romanos, né? Trocaram um preso político para colocar um preso religioso, porque os sacerdotes não gostavam da forma dele pregar, porque ele pregava heresia e por aí vai. Então fizeram essa questão. Então no capítulo de número 2, na verdade capítulo 1, o Dr. Greg Evan ele vai trabalhar essa expressão do credo apostólico, que eu achei muito interessante a forma que ele vai trazer na sua realidade. E eu marquei aqui algumas coisas que eu gostaria de ler aqui, para vocês verem a qualidade desta obra. Por exemplo, aqui na página 15 tem duas pontuações que eu fiz aqui. A primeira é a seguinte: na verdade, um livro recente reciclou a estranha noção de que Jesus não foi de fato executado, e sim fingiu a própria morte com o auxílio do governador romano, de alguns outros, e depois fugiu para o Egito. Então, entre algumas questões do Jesus histórico está esses fatos de que Jesus não morreu, na verdade foi fingido a sua morte, para que o seu nome fosse proclamado, para que o cristianismo crescesse. Outras pessoas que estão dentro da ramificação do Jesus histórico diz que Cristo ele não ressuscitou, na verdade foi roubado o corpo dele para que também o cristianismo crescesse. Então existe várias especulações, e é por causa dessas especulações que o Dr. Evan e o N.T. Wright estão defendendo Cristo, tanto na sua forma histórica, que confirma a morte e ressurreição, como na questão bíblica, né? O segundo ponto aqui que Evan diz é o seguinte: a morte de Jesus não é apenas afirmada ou menos pressuposta em todos os escritos do Novo Testamento do cristianismo primitivo, mas também atestada por antigos escritores judeus e romanos. Aí ele vai mostrar Flávio Josefo, ele vai mostrar Tácito, né? Ele vai mostrar, entre outros aqui, por exemplo, que Flávio Josefo diz o seguinte: Josefo, historiador judeu do século I, apologista e sobrevivente da rebelião catastrófica contra Roma, entre 66 a 70 depois de Cristo, afirma que Jesus, tendo sido acusado pelos líderes judeus, foi condenado à cruz por Pilatos. Então, na antiguidade, o livro é a Antiguidade Judaica, né, ou dos judeus, José fala isso daí. Outro historiador, Tácito, né, Cristo sofreu a pena de morte durante o reinado de Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos. Então está também no livro aí do Tácito. Então ele cita aqui alguns historiadores que confirmam a morte de Jesus. Por exemplo, Luciano de Samazota, em uma realidade referente sacrásticas ao peregrino e aos cristãos com quem esse homem se associou por um tempo, refere-se a Jesus como um homem que foi crucificado na Palestina. Então os próprios historiadores eles confirmam, sem utilizar as escrituras, eles confirmam
que, dentro dos seus estudos, que Jesus morreu, que foi crucificado. Então isso daí é um fato verídico, ele morreu e foi crucificado, né? E a Bíblia Sagrada diz que ele ressuscitou, como também alguns historiadores confirmam a sua própria ressurreição. Outro ponto interessante que também é do Evan, ele vai falar, Jesus previu a sua morte, ele faz essa questão, ele faz essa pergunta, Jesus previu a sua morte, por exemplo, ele diz o seguinte: o ponto de partida óbvio são as previsões formais de Jesus sobre o seu sofrimento e a sua morte. Ele vai dar exemplo de Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, entre outros textos. Sem dúvida, muitos estudiosos criticam e afirmam que esses prenúncios da paixão são profecias após o fato, ou que às vezes são chamadas de vaticínia ex-evento, profecia após o evento. Então, uma das argumentações que o Evan vai utilizar-se aqui é a questão de que Jesus, registrado nos evangelhos, de que ele sempre estava previndo a sua morte. Ele sempre estava dizendo: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E alguns que, vamos dizer aqui, ateus, né, que não crê na divindade de Cristo, eles acabam dizendo que isso tudo foi questão de uma profecia pós-evento, né? Aconteceu e alguém foi lá e escreveu o evangelho para falar que aquilo foi verdade, que Cristo tinha afirmado, né? Porém, a nossa fé não depende de nada de questões relacionadas a debates humanos. Isso aqui é mais para nós termos uma noção do que algumas pessoas pensam sobre Jesus. O que é importante é que a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou, e nós acreditamos nisso. É que Paulo vai dizer lá em Coríntios, a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, né? Paulo vai falar que se Cristo não tivesse ressuscitado entre os mortos, em vão seria a nossa fé. Então nossa fé está estruturada na ressurreição de Jesus. Então o capítulo 3 aqui, que é do Dr. N.T. White, que é um capítulo muito interessante, porém é um resumo de obras que o White já escreveu. Ele vai tratar muito especialmente sobre a ressurreição, né? A surpresa da ressurreição. O White, eu digo que ele é um profissional, né? Ele é um mestre, um erudita sobre essa questão da ressurreição de Jesus, sobre a morte e a ressurreição de Jesus, certo? Este artigo aqui, ele é baseado dentro do capítulo 3 e 4 do livro que tem por tema Surpreendido pela Esperança. É um livro também lançado pela editora Ultimato. Essa literatura, eu tenho ela aqui em minhas mãos, vou mostrar para vocês. Em breve farei um review dele. Surpreendido pela Esperança. É este livraço aqui, de mais ou menos aqui 316 páginas. E este livro aqui foi baseado no capítulo 3 e 4, ou seja, foi baseado na questão a espera na prática, na ressurreição e a missão da igreja, que é o capítulo 3, que ele foi dentro dessa questão baseada na esperança cristã primitiva em seu contexto histórico e a estranha história da Páscoa. Então, dentro desses dois capítulos, os autores, né, eles fizeram essa base para poder tirar essa noção do que o White está escrevendo. Na verdade, o White fez isso segundo essa base do que ele tinha sobre essa questão, né? Enquanto, na verdade, o Surpreendido pela Esperança foi um livro que foi baseado, né, o capítulo 3 e 4 dele foi baseado na obra suprema do N.T. White, que é A Ressurreição do Filho de Deus. Um livro de mais de 1000 páginas, publicado pela Edições Paulina, né? É um livraço que se você ler, você vai estar fazendo quase um curso superior sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Ele vai falar literalmente sobre a morte e a ressurreição de uma forma que você nunca imaginou. Ele vai mostrar ponto de vista sobre a morte e a ressurreição. Ele vai mostrar o ponto de vista de Herodes, de Pilatos, dos romanos, do sacerdote, dos principais dos judeus, do próprio judeus, das regiões vizinhas. Ou seja, ele vai fazer um livraço que ele vai mostrar para você uma forma diferenciada de ver a ressurreição. Aí ele vai falar sobre a ressurreição na questão escatológica, aí ele vai falar sobre a ressurreição na questão da nossa soteriologia. Então é algo muito bom, vale a pena você adquirir. Mas aqui N.T. White ele vai trabalhar aqui um artigo, né? Na verdade é um artigo muito bem
pequeno, mas muito bem trabalhado. Ele vai falar sobre a linguagem da ressurreição no mundo antigo, ele vai tratar sobre esse tema. Também ele vai tratar o método e a loucura do estudo histórico acerca dos relatos da ressurreição. É bom você ler essa parte, porque você vai entender qual é o cerne do debate do Cristo histórico, do Jesus histórico. Ele também vai tratar sobre a característica do cristão primitivo no que diz respeito à ressurreição, ou seja, o efeito que a ressurreição faz na vida de um cristão. Isso daí é algo muito bem trabalhado, é uma mensagem de exortação para a nossa vida espiritual. É uma mensagem que nos edificará muito. Você vai ler, você vai gostar muito, vai ser muito interessante. Ele vai tratar também sobre 4 características estranhas das histórias de ressurreições nos evangelhos. Ele vai tratar sobre Lázaro, sobre a filha de Jairo, sobre o filho da viúva de Naim, né? Aqui também ele vai tratar sobre o seguinte tema: então, o que de fato aconteceu e como podemos saber? Então ele vai dar aqui o veredito daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele acredita dentro das escrituras, o que de fato mesmo aconteceu na hora da ressurreição, né? Ou como foi o fato da ressurreição. E por último, ele vai dar algumas leituras complementares. Ele vai dar dica de leituras aqui de obras que sustentam a tese do que ele está escrevendo aqui nesse tema. Então, esse é um livraço que você deve comprar, deve ler. É um livro que vale a pena você ler, tá bom? Se você não leu ainda A Ressurreição do Filho de Deus, eu te recomendo que você leia esta obra. Leia primeiro esta obra. Depois dela você vai para esta, Surpreendido pela Esperança. E daí você vai pegando outras obras do N.T. Wright até chegar na Ressurreição do Filho de Deus, que vale a pena, que é a obra suprema, né? Nós falamos, é um dos maiores tratados do mundo. Ninguém escreveu com tanta maestria, com tanta capacidade como foi a escrita de N.T. Wright nessa obra, A Ressurreição do Filho de Deus, tá certo? Então, este livro é muito bom mesmo, muito interessante. N.T. Wright, ele é professor do Novo Testamento, o Greg Evan também é professor do Novo Testamento, ambos trabalham praticamente na mesma faculdade, dão aulas nos mesmos seminários, então eles são bem próximos mesmo, então estão escrevendo uma obra muito edificante para a nossa vida espiritual. Então, o nosso review de hoje foi Os Últimos Dias de Jesus, o que de fato aconteceu, editora Ultimato, tá bom? Então, fique com Deus, até o próximo.